Quando conheci os pais da minha noiva, a mãe dela nem sequer esperou pelas entradas. Ela se levantou, me olhou bem no fundo dos olhos e jogou uma taça de vinho tinto direto no meu rosto. E enquanto a sala congelava num silêncio absoluto, ela disse: "Isso é para desinfetar um rapaz pobre. Pague 500 mil reais se quiser se casar com a minha filha." O vinho estava gelado. A voz dela estava mais fria ainda. Mas o que cortou mais fundo não foi ela. Foi ouvir a minha noiva rir. Então, limpei o rosto, olhei bem para eles e disse: "Então, estou cancelando todos os contratos com a empresa de vocês." E aquela foi a noite em que tudo desmoronou. E de alguma forma, foi a noite em que finalmente me encontrei. Meu nome é André Salles. E esta não é uma história sobre perder um amor ou perder negócios. É uma história sobre o que acontece quando um homem criado na poeira e nas dívidas se recusa a deixar que coloquem uma etiqueta de preço nele. Nunca mais. Antes de compartilhar minha história com você, eu adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários para eu saber que você está ouvindo. Ou me diga de onde você está assistindo. Eu realmente amo ver até onde minha história pode chegar. Às vezes, saber que alguém está aí fora faz toda a diferença. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. E se minha história tocar você, mesmo que só um pouquinho, inscreva-se no canal. Isso ajuda a alcançar mais pessoas que precisam de uma voz, um momento de força, ou simplesmente uma história que diga: você não está sozinho. Eu tinha 32 anos quando embarquei no voo do final da tarde de São Paulo para Brasília. Era aquele tipo de voo onde metade dos passageiros eram executivos de negócios e a outra metade eram aposentados fugindo da garoa para o clima seco do Planalto Central. Eu olhava pela janela enquanto a selva de pedra ficava para trás, dando lugar à imensidão do cerrado, tentando acalmar minha respiração. Em algumas horas, eu estaria no Lago Sul, apertando a mão dos pais da minha noiva, Marina Vasconcelos. No papel, deveria ser simples: conhecer a família, jantar, ser educado. Na realidade, eu sabia que estava entrando numa casa onde cada centímetro quadrado irradiava aquele tipo de escrutínio de dinheiro velho, capaz de esmagar um homem que não nasceu naquilo. Eu sou André Salles, fundador e CEO da Salles Dinâmica, uma empresa de tecnologia que impede que metade das fábricas do interior de São Paulo entre em colapso por sua própria ineficiência. E os Vasconcelos, a empresa deles, o Grupo Industrial Vasconcelos, é meu maior cliente. Carlos Vasconcelos, o pai da Marina, depende pesadamente dos sistemas que minha empresa construiu. Perder os negócios com eles não apenas afetaria os números trimestrais, impactaria a estabilidade da minha empresa. Então, enquanto eu me preparava para conhecer meus futuros sogros, eu também estava muito ciente de que se algo desse errado naquela noite, eu poderia perder tanto um relacionamento quanto uma parceria multimilionária de uma só vez. Aquele pensamento sentou no meu peito como uma pedra. Alguma parte de mim sabia que esse pavor vinha de muito mais longe do que negócios ou casamento. Vinha do interior do sertão, daquela cidadezinha seca e ventosa onde cresci. Numa casa com pintura descascada e um ar-condicionado de janela que chacoalhava como se estivesse implorando por misericórdia. Meu pai chegava em casa cheirando a gás de geladeira e poeira, com os dedos esfolados de mais um dia consertando sistemas que ninguém mais queria tocar. Minha mãe cheirava antisséptico dos plantões de 12 horas no hospital. O jantar era sempre simples: macarrão, vegetais em conserva, frango congelado, se tivéssemos sorte. O que não era simples eram as contas: gás, seguro do carro, dívidas médicas.
Cresci ouvindo meus pais sussurrarem e discutirem baixinho sobre até onde o salário poderia esticar. Mas nada disso me moldou tanto quanto meu irmão. Ele era quem acreditava que escaparíamos. Ele costumava subir no telhado comigo à noite, apontando para os aviões, deixando rastros brancos cruzando o céu. Um dia estaremos lá em cima, ele dizia. Não presos aqui. Não para sempre. Fizemos uma promessa naquele telhado de sair de lá, de construir algo, de ver um mundo maior que aquela cidadezinha. E então, numa noite de inverno, ele nunca voltou para casa. A ligação dizia que ele tinha sofrido um acidente na estrada fora da cidade. Quando chegamos ao hospital, as portas da emergência já estavam se fechando. Lembro-me das palavras que os médicos usaram, palavras que se marcaram na parte de trás do meu crânio. Convênio não cobre. Estado crítico. Tarde demais. Meus pais envelheceram anos em dias. No pequeno serviço funerário, com o céu baixo e cinza, fiquei sobre o caixão dele e fiz um juramento que repeti na minha cabeça 1000 vezes. Não ficarei aqui para sempre. Entrarei em lugares onde ninguém acha que eu pertenço. E garantirei que ninguém jamais coloque uma etiqueta de preço em mim de novo. Aquele voto se tornou o motor da minha vida. Estudei como se minha vida dependesse disso, porque dependia. Passei cada minuto livre na biblioteca da escola pública, caçando bolsas de estudo como um cão faminto. Quando entrei na USP, a Universidade de São Paulo, meus pais me levaram até lá no velho carro que tremia a 100 por hora. No estacionamento, minha mãe pressionou uma nota de R$ 20 dobrada na minha mão, sabendo que era mais do que ela podia dispor. Meu pai apertou meu ombro e disse: "Vá o mais longe que puder, filho, mas não esqueça quem você é." A faculdade foi dormitórios apertados, um notebook de segunda mão, miojo e noites em claro. Mas foi também onde a Sales Dinâmica nasceu. 3 garotos quebrados, escrevendo as primeiras linhas de código para um sistema que acreditávamos que poderia mudar como as fábricas funcionavam. Depois da formatura, montamos um escritório de 2 salas no centro, com carpete descascando. E lentamente, uma planta de cada vez, as empresas começaram a confiar em nós. O verdadeiro ponto de virada veio numa conferência de automação em Campinas, onde conheci Carlos Vasconcelos. Ele estava no início dos seus 60 anos, polido, mas cansado, daquele jeito que CEOs de empresas antigas costumam ser. Ele assistiu a uma das minhas demonstrações, depois se aproximou de mim com um aperto de mão firme e um convite para ir a Brasília. Eu não sabia na época, mas pisar no chão de fábrica dos Vasconcelos, pela primeira vez, seria o começo de uma história que misturava negócios, lealdade familiar e traição de forma mais apertada do que qualquer coisa que eu já tinha vivido. Agora, sentado num avião, indo em direção a essa mesma família, em direção à mulher que eu amava. Eu olhava para o Planalto lá embaixo, percebendo o quão longe eu tinha chegado. Do interior do Nordeste para São Paulo, e agora para o Distrito Federal. De um menino com nada para um homem prestes a entrar numa mansão que pessoas como eu não deveriam entrar. Pensei no momento em que pedi Marina em casamento, na beira de um lago em Campos do Jordão. O jeito que ela disse sim, entre lágrimas, e a mãe que eu nunca tinha conhecido, que agora esperava atrás daquela porta da frente. E admiti algo que mal tive coragem de sussurrar, até para mim mesmo. Eu acreditava que a parte mais difícil dessa viagem seria convencer a mãe da Marina de que eu era digno da filha dela. Eu não fazia ideia de que antes que a noite acabasse, eu seria aquele que encerraria um legado que o pai dela passou a vida inteira construindo. Antes de Marina, meus dias em São Paulo seguiam um ritmo previsível. Manhãs no escritório, revisando dados das fábricas do interior, tardes em reuniões, noites comendo refeições de micro-ondas no meu apartamento antes de me preparar para o dia seguinte. Os finais de semana eram para trilhas, fugir para o mato,
Aquele tipo de paz silenciosa que você só encontra longe da cidade. Eu tinha tentado aplicativos de namoro algumas vezes, mas as conversas sempre pareciam colapsar nas mesmas perguntas. O que você faz? Qual é o seu faturamento? Você é o fundador? Parecia menos um encontro e mais uma entrevista de candidatos para uma vida que eu não tinha certeza se queria. Então, numa tarde, Carlos ligou e me convidou para ir a Brasília discutir a expansão dos sistemas Vasconcelos. Assumi que fosse negócios, talvez uma negociação. Eu não sabia que ele tinha outra agenda. A primeira vez que vi Marina, ela entrou na sala de conferências com paredes de vidro após nossa demonstração do sistema. Ela tinha aquele tipo de postura que não precisava de marcas de grife para se anunciar. Roupas minimalistas, cabelo preso, olhos afiados e firmes. Carlos a apresentou como a chefe de projetos de inovação do Grupo Vasconcelos. Eu não esperava que a filha de uma dinastia industrial perdesse tempo analisando o gargalo no chão de fábrica ou falando sobre curvas de adoção de tecnologia, mas ela fazia isso, e fazia bem. Ela fez o tipo de perguntas que só quem realmente caminhou pela fábrica saberia perguntar. Nosso sistema poderia melhorar a rastreabilidade sem cortar empregos? Como nossos algoritmos lidariam com turnos inconsistentes? Ela não estava se exibindo. Ela genuinamente entendia o trabalho. Aquilo tocou uma parte de mim que ainda lembrava da minha mãe trazendo histórias de enfermeiras exaustas, do turno da noite, e do meu pai remendando unidades enferrujadas, porque os pequenos negócios não podiam pagar substituições. Marina não estava fingindo se importar. Ela se importava. Depois da reunião, Carlos me convidou para jantar no restaurante de um resort. Sobre um salmão grelhado e chá gelado, ele disse casualmente: "Um cara que se fez sozinho como você. Isso é raro no mundo da minha filha." Eu ri, assumindo que ele estava apenas sendo gentil. O que eu não percebi foi que ele não estava mais falando apenas de negócios. Ele estava lançando a ideia de mim como alguém que poderia ancorar a Marina. Alguém real no meio dos círculos polidos e ricos em que ela cresceu. Marina me mandou mensagem no dia seguinte, e de novo no dia após esse. Em pouco tempo, estávamos coordenando horários de voo, nos encontrando em terraços de São Paulo, olhando para o horizonte iluminado da cidade. Ela apontava para prédios e me dizia quais a rede da família dela possuía ou investia. Depois, ela se virava e me fazia perguntas sobre o interior, como dois irmãos costumavam deitar no telhado e falar sobre partir. Às vezes ela voava para São Paulo, no fim de semana, e eu caminhava com ela pelas ruas movimentadas, ou a levava para a pequena cafeteria que abasteceu a maior parte dos primeiros dias da Sales Dinâmica. Ela existia entre dois mundos com uma facilidade que eu invejava. Ela podia discutir estratégias de crescimento corporativo num momento e perguntar gentilmente sobre o irmão que perdi no próximo. Pela primeira vez em anos, me senti visto profundamente o suficiente para compartilhar aquela história. Mas rachaduras apareceram mais cedo do que eu admiti. Uma noite em São Paulo, levei-a a uma lanchonete antiga que eu amava na época da faculdade. Ela olhou ao redor, deu um meio sorriso e disse: "Entendo porque você se veste de forma tão simples agora." Aquilo doeu de um jeito que eu não entendi totalmente na hora. Outra noite, num hotel de luxo, um funcionário me confundiu com um dos técnicos de TI porque eu não estava vestido como um hóspede. Marina riu, provocando: "Acho que você ainda não tem a vibe VIP." O sorriso dela era brincalhão, mas as palavras deslizaram sob minha pele como lâminas finas. A verdadeira mudança veio meses depois, durante uma conversa casual com o Carlos. Ele mencionou, quase acidentalmente, que a única razão pela qual o Conselho dos Vasconcelos aprovou o contrato expandido com a Sales Dinâmica foi porque Marina tinha pressionado por isso nos bastidores. Ela acreditou na sua empresa antes do resto de nós, ele disse.
Aquela frase bateu mais forte do que deveria. Significava que Marina tinha nos pesquisado antes mesmo de me conhecer. Tinha advogado pela Salles porque sabia que a empresa do pai precisava dos nossos sistemas. Aquilo me fez pensar se ela tinha me escolhido do mesmo jeito, estrategicamente, deliberadamente, de olho no que eu poderia oferecer. Por outro lado, naquele ponto, eu me importava com ela mais do que me importava com a originalidade do nosso começo. Então enterrei a preocupação, atribuí a coincidência e disse a mim mesmo que, mesmo que o começo tivesse sido calculado, o meio era real. Eu me permiti acreditar na versão dela, que ouviu a história do meu irmão com olhos marejados e me beijou como se fosse verdade. Mas enquanto eu fechava esse capítulo na minha memória, ainda sentado no avião, descendo para Brasília, eu reconheci algo que nunca tinha dito em voz alta. A primeira fratura no nosso relacionamento apareceu no momento em que percebi que eu poderia ser tanto o homem que ela amava, quanto o ativo que a família dela precisava. Eu vi a rachadura e, em vez de lidar com ela, cobri com esperança. Essa foi a primeira regra que quebrei. Quebrei a regra que jurei aos 16 anos. Nunca deixar ninguém usar minha vida como moeda de troca. Não importa quão bonita a embalagem pareça. Planejei o pedido de casamento numa viagem para as montanhas nos mínimos detalhes. Embora eu tentasse fingir que era espontâneo, passei a semana inteira checando a previsão do tempo, ensaiando o que queria dizer e me convencendo de que, se escolhesse o cenário certo, todo o resto se encaixaria. O lago estava espelhado naquela tarde, refletindo as araucárias esticadas contra o céu. A luz do sol batia na água com um brilho dourado suave, e o deck de madeira rangia sob nossos pés, enquanto o vento trazia o cheiro de pinho da margem. Eu tinha preparado uma cesta de piquenique, um cobertor, alguns lanches e o anel de noivado que queimava no meu bolso há dias. O que eu não coloquei na cesta, mas trouxe comigo de qualquer jeito, foi a história do meu irmão. E a parte do meu passado que eu nunca tinha compartilhado totalmente com ninguém fora da minha família. Enquanto sentávamos no deck, Marina encostou a cabeça no meu ombro, o cabelo levantando levemente com a brisa. Havia algo calmo e constante na presença dela que fazia a honestidade parecer possível. Talvez fosse por isso que escolhi aquele momento para abrir a porta que eu geralmente mantinha selada. Contei a ela sobre a noite de inverno em que a vida do meu irmão mudou tão repentinamente. Como a conta do hospital se tornou parte da conversa antes mesmo de sabermos se ele sobreviveria. O quão impotente eu me senti ouvindo palavras como não coberto. E como, de pé no túmulo dele, eu jurei que nunca mais deixaria o dinheiro determinar o valor da vida de alguém. Então contei a ela o medo que ainda se agarrava-se a mim mesmo adulto. A coisa que eu mais odeio é quando as pessoas me olham como se estivessem me fazendo um favor, como se eu não pertencesse ao lugar. Marina envolveu os braços ao meu redor com força, sussurrando que eu não tinha que provar nada para ela. Ela disse isso com uma certeza que me fez acreditar que ela entendia o que aquele voto tinha me custado ao longo dos anos. Por um momento, o peso no meu peito aliviou. Quando finalmente me ajoelhei e tirei o anel da jaqueta, os olhos dela se encheram instantaneamente. Eu não fiz um longo discurso. Apenas disse a ela que queria uma vida com ela, não construída em acordos ou interesses compartilhados ou expectativas familiares alinhadas, mas em algo real. Ela disse sim antes que eu terminasse a frase, me puxando para cima tão rápido que quase caímos do deck. O mundo parecia quieto depois disso. Aquele tipo de silêncio onde tudo finalmente faz sentido. Ainda estávamos terminando o nosso piquenique quando o telefone dela tocou. Eu não estava prestando atenção no começo, até ouvir uma voz berrando pelo alto-falante, afiada, cortada e inconfundivelmente irritada. Marina se atrapalhou para desligar o viva-voz, mas não antes que eu captasse fragmentos. Quem é ele e onde ele cresceu? E qual é o patrimônio líquido dele?
O desdém nessas perguntas era quase físico. Marina se afastou para terminar a conversa, andando de um lado para o outro com a mão livre pressionada na testa. Quando voltou, ela me deu um sorriso que não alcançava os olhos. Minha mãe é só dramática, disse ela. Ela vai ficar bem. Ela disse rápido, como se a velocidade pudesse apagar o que eu tinha ouvido. Eu não insisti. Eu queria que a noite continuasse bonita por mais um tempo. Na viagem de volta para São Paulo, o céu estava escuro e a estrada quase vazia quando Marina quebrou o silêncio. Hipoteticamente, disse ela, se a gente se casasse, te incomodaria se cada um contribuísse financeiramente para o casamento? Tipo um grande gesto para mostrar compromisso. O tom dela era leve, mas os dedos continuavam batucando na janela num ritmo inquieto. Eu disse a ela, honestamente, não vou pagar dinheiro para ter permissão de entrar numa família. Eu pago pelo que construirmos juntos, mas não por permissão. Ela riu e disse que era só um experimento mental, mas o jeito que ela evitou olhar para mim me fez pensar quem tinha plantado aquela pergunta em primeiro lugar. Algumas noites depois, ela sentou no meu sofá com uma taça de vinho e admitiu algo que ela tinha evitado por meses. Eu pesquisei sua empresa antes da gente se conhecer, disse ela. Papai me mandou arquivos dos seus sistemas. Eu sabia que a Sales Dinâmica estava crescendo rápido. Eu sabia que você era importante para o futuro do Grupo Vasconcelos, mas eu não esperava gostar de você como pessoa. Essa parte não foi planejada. A honestidade dela foi reconfortante e perturbadora. Parte de mim apreciava a verdade. Outra parte sentia que eu tinha sido avaliado, categorizado e escolhido por razões que não tinham nada a ver com quem eu realmente era. Mas não me deixei prender nesse sentimento. Decidi que o afeto dela era real o suficiente agora, e que isso tinha que ser o que importava. Então, quando ela perguntou se eu voaria para Brasília no mês seguinte para conhecer os pais dela e falar sobre os planos do casamento, eu disse sim. Eu não contei ao conselho da Sales Dinâmica que estava noivo da filha do nosso maior cliente. Enquadrei a viagem como manutenção estratégica de relacionamento, não pessoal. Na minha cabeça, eu acreditava que tudo estava finalmente se alinhando. Amor, trabalho, estabilidade. Eu não percebi que, enquanto me sentia estabelecido, em algum lugar de Brasília, as negociações sobre o preço de entrar para a família deles já estavam sendo discutidas sem mim. Aquele pensamento voltaria para me assombrar mais tarde. Por enquanto, me permiti acreditar que as coisas eram simples, que o mundo estava finalmente amolecendo para mim. Mas sob essa superfície, o chão já estava começando a se mover. Voltar para São Paulo depois do pedido pareceu surreal, como se eu estivesse caminhando pela minha própria vida com um leve atraso. Tudo parecia igual. Meu apartamento, o escritório, a vista do horizonte, mas nada parecia o mesmo. O sim da Marina tinha se acomodado no meu peito com uma certeza quente. Eu me pegava encarando o anel dela durante reuniões no Zoom com o Carlos e a equipe de gestão dele, sentindo uma mistura estranha de orgulho e inquietação. Eu estava falando como parceiro, como futuro genro, como um fornecedor de cuja tecnologia as fábricas deles dependiam. As fronteiras começaram a se confundir, e eu disse a mim mesmo o que era natural. O amor vem com a fusão de mundos. Pensei que tudo o que eu tinha que fazer era provar meu valor, e o resto se encaixaria. Marina, no entanto, começou a mudar de maneiras que eu não esperava. Certa noite, durante o jantar, ela sugeriu gentilmente que eu atualizasse meu guarda-roupa. Não dramaticamente, apenas um relógio melhor, um terno mais bem cortado, menos arestas na forma como eu falava. Mamãe presta atenção na apresentação, explicou ela. Assim que ela se acostumar com você, tudo ficará mais fácil.
A implicação de que eu precisava de polimento atingiu meu orgulho com mais força do que eu queria admitir, mas engoli o desconforto. Disse a mim mesmo que ela estava me ajudando a navegar num mundo que ela conhecia melhor do que eu. Então, ela trouxe a primeira dica sobre dinheiro. Estávamos sentados no meu carro, do lado de fora do apartamento dela, quando ela disse: "Minha mãe pensa no casamento como uma parceria, ambos os lados contribuindo com algo substancial, um sinal de compromisso." Ela fez uma pausa. "Se ela pedisse algo como R$ 500.000, como um gesto, como você se sentiria?" O número me atingiu como água gelada. Eu não gritei, não discuti, apenas disse a verdade. "Não vou pagar para casar com você." Ela assentiu rapidamente e disse que era apenas uma hipótese, mas vi algo piscar na expressão dela. Ansiedade, cálculo, algo que eu não conseguia nomear. Alguns dias depois, outra rachadura apareceu. Estávamos assistindo TV no meu sofá quando o telefone dela vibrou com uma notificação de grupo. Antes que ela pudesse virar a tela, vi mensagens aparecerem. Onde exatamente ele cresceu? O caipira do sertão realmente tem que entender a coisa dos 500.000 antes de pisar na casa. Ele provavelmente vai ficar boquiaberto com a escadaria. Marina bateu o telefone na mesa, com as bochechas coradas. Eu não a confrontei imediatamente, mas as mensagens ficaram em loop na minha mente. Mais tarde naquela noite, perguntei: "O que sua família realmente pensa de mim?" Ela desconversou, dizendo que eles só precisavam de tempo e tendiam a exagerar, mas a evasão falou mais alto do que qualquer explicação que ela poderia ter dado. A pressão aumentou de outro fronte também. Meu diretor financeiro enviou um e-mail solicitando uma reunião de emergência do conselho. Quando nos reunimos na sala de conferências, ele expôs os números. O Grupo Vasconcelos representava uma fatia não saudável da nossa receita. Perdê-los nos desestabilizaria. Depender deles tão pesadamente também poderia nos colocar em risco. Um dos meus cofundadores me olhou nos olhos e perguntou: "Você tem certeza de que esse relacionamento não está afetando o seu julgamento?" Pela primeira vez, senti aquelas duas partes da minha vida colidindo. Minha lealdade a Marina e minha responsabilidade com a empresa que construí do nada. Defendi Marina naquela reunião, mas internamente outra fratura se formou. Mais tarde, naquela semana, Marina desabou quando contei a ela sobre as preocupações do conselho. Ela admitiu que a mãe sempre controlou a família através do dinheiro, como até o Carlos se curvava às decisões dela, como discordar dela poderia significar exílio social dentro dos próprios círculos deles. Ela me disse que vivia com medo constante de decepcionar a mãe. Ouvir aquilo me amoleceu. Eu não vi uma princesa, mas alguém que tinha crescido sob um tipo de pressão que eu nunca conheci. Eu queria protegê-la daquele peso. E em algum lugar, naquele desejo, comecei a me dobrar de maneiras que uma vez jurei que nunca faria. No final daquele capítulo da minha vida, deitado acordado, na cama, olhando para o teto, percebi que tinha enquadrado tudo como uma batalha entre mim e Evelyn Vasconcelos. Pensei que se pudesse ganhar a aprovação dela, todo o resto se encaixaria. O que eu ainda não entendia era que o verdadeiro conflito estava muito mais perto, vivendo dentro de mim. Uma parte de mim ainda era o garoto do interior que se recusava a deixar qualquer um comprar ou menosprezar ele. A outra parte era o homem disposto a comprometer pedaços de si mesmo para manter um relacionamento e um contrato intactos. Essa tensão só cresceria à medida que os dias para a viagem a Brasília se aproximavam, esticando até que algo em mim finalmente tivesse que quebrar. Havia dias em que eu sentia que estava vivendo duas vidas separadas, e ambas me puxavam de pontas opostas.
Em São Paulo, eu me sentava na sala de conferências de vidro da Sales Dinâmica, a sala onde tínhamos apresentado para investidores, lançado produtos e mapeado planos de expansão. Em Brasília, eu me sentava na sala de reuniões de mogno polido dos Vasconcelos, ouvindo projeções para as mesmas fábricas que minha empresa ajudava a modernizar. O mesmo homem, o mesmo cérebro, as mesmas responsabilidades. Mas dependendo da sala em que eu entrava, eu era o CEO estratégico ou o futuro genro que precisava interpretar seu papel com graça. O que mais me perturbava não era a pressão. Era como todos falavam de mim, como se eu fosse uma ferramenta, algo a ser posicionado cuidadosamente, para o benefício máximo. Cada lado tinha sua lógica. A Sales Dinâmica queria estabilidade sem dependência. Os Vasconcelos queriam a garantia de que eu não estava usando Marina para subir na vida. Todo mundo tinha um interesse nas minhas decisões. Ninguém perguntou o que eu realmente queria. Durante uma viagem de trabalho a Brasília, Carlos me convidou para almoçar sem a Marina. Ele escolheu um restaurante tranquilo num clube de campo, escondido entre palmeiras e gramados imaculados. Quando o garçom nos deixou com chás gelados e saladas, Carlos largou o garfo e recostou-se na cadeira. "Quero propor algo maior", disse ele. "Uma integração de vários anos em todas as fábricas Vasconcelos, licenciamento de longo prazo, suporte garantido, pesquisa e desenvolvimento compartilhados." Era generoso, quase generoso demais. Ele mencionou números que fizeram minha cabeça girar. Depois acrescentou: "Se você se tornar família, será mais fácil. O conselho confiará mais em você se nossos futuros estiverem ligados por mais do que contratos." O jeito que ele disse, se tornar família, não foi romântico. Foi estratégico. Aquele foi o momento em que tudo entrou em foco. Ele não estava apenas apoiando meu relacionamento com Marina. Ele estava apostando a sobrevivência do Grupo Vasconcelos na Sales Dinâmica e queria que eu estivesse trancado no mundo dele tão firmemente que eu não pudesse ir embora sem consequências. Quando Marina chegou a São Paulo, uma semana depois, ela trouxe o que chamou de notas de planejamento do casamento. Não era um caderno. Era um fichário completo. Listas de convidados, orçamentos, cronogramas, opções de fornecedores. No começo, pensei que ela estava apenas sendo organizada. Então vi o item rotulado, contribuição do lado do noivo, com um espaço em branco ao lado. Perguntei o que significava. Ela hesitou, depois tentou suavizar o golpe. "Minha mãe quer um gesto. Algo que mostre que você está comprometido. Ela acha que uma contribuição financeira deixa tudo claro e limpo." "Claro e limpo", repeti. Ela engoliu em seco. Ela mencionou R$ 500.000. O número não me chocou tanto quanto a frase, porque Marina admitiu exatamente como tinha ouvido. Uma maneira de desinfetar um rapaz pobre. Ouvir aquela frase, na voz dela, fez minha pele arrepiar. Senti a memória do meu irmão empurrar seu caminho para a conversa, não convidada e inegável. Vi as contas do hospital, os contra-cheques, o voto que fiz aos 16 anos. Marina chorou quando eu recusei. Ela insistiu que a mãe não estava sendo cruel. Ela estava sendo protetora. Ela disse que se eu não pagasse, a mãe distorceria a história para que eu parecesse um interesseiro tentando casar na família para ter acesso à fortuna dos Vasconcelos. Ela disse que não suportaria a humilhação. Perguntei a ela: "O que você acha? Você, não sua mãe. Você acredita que estou aqui pelo dinheiro?" O silêncio dela cortou mais fundo do que qualquer coisa que Evelyn já tivesse dito. O próximo golpe veio do meu próprio lado. O diretor financeiro da Sales solicitou uma reunião especial. Ele compartilhou relatórios de risco, mostrando o quão perigosamente dependentes tínhamos nos tornado dos Vasconcelos. Um dos meus cofundadores disse, sem rodeios: "Se casar com a Marina, significa que os Vasconcelos vão meter as mãos mais fundo nas nossas operações. Precisamos repensar tudo." Sentado naquela reunião,
Me senti exposto, como se minha vida pessoal tivesse se tornado um passivo para a própria empresa que construí com poeira e dívida. E a pior parte, eles não estavam errados. Mais tarde naquela noite, Marina tentou oferecer um meio termo. Só concorde com o número, disse ela suavemente. Podemos canalizar através de um fundo de caridade conjunto. Vai pegar bem, vai acalmar minha mãe. É só temporário. Ela disse isso como se estivéssemos resolvendo um problema logístico, não me pedindo para comprar legitimidade. Uma parte de mim, uma que eu mal reconhecia, quase concordou. Não porque eu quisesse a aprovação da Evelyn, não porque eu temesse perder negócios, mas porque eu não queria perder a Marina. Por um breve e vergonhoso momento, considerei trair o voto que mantive desde os 16 anos. Naquela noite, fiquei sozinho na minha varanda, olhando para o horizonte de São Paulo. As luzes borravam um pouco, não de lágrimas, mas de exaustão. Pensei no garoto que eu costumava ser, aquele que ficou num cemitério prometendo que nunca deixaria ninguém decidir seu valor novamente. E agora, aqui estava eu, debatendo se pagar R$ 500.000 para se casar com alguém contava como sobrevivência ou rendição. No final, reservei o voo para Brasília. Disse a mim mesmo que precisava ver tudo claramente com meus próprios olhos antes de tomar qualquer decisão. Mas lá no fundo, eu sabia que algo em mim quebraria naquela viagem. E o que quer que rachasse poderia nunca mais voltar a ser como era antes. Como o voo de São Paulo para Brasília pareceu mais pesado dessa vez, como se o ar soubesse o que me esperava no Planalto. Eu não estava viajando como um CEO indo para uma reunião de cliente. Eu estava voando para um teste, um que não tinha nada a ver com sistemas técnicos ou planos de integração. O número 500.000 pulsava na minha mente como uma sirene de aviso. Quanto mais perto chegávamos do Distrito Federal, mais eu me perguntava se concordar faria de mim um covarde ou desleal a tudo que tinha me moldado. Enquanto o avião descia, repassei cada conversa que tive nas últimas semanas. A voz trêmula de Marina enquanto tentava defender as exigências da mãe, a clara frustração nos avisos do meu conselho, o medo silencioso no meu próprio peito sobre que tipo de homem eu estava me tornando. Quando pousamos, eu não tinha medo de ser julgado por ser pobre. Eu tinha medo de trair a mim mesmo, tentando evitar isso. A propriedade dos Vasconcelos ficava numa encosta com vista para a cidade, toda muros de pedra e portões de ferro imponentes. Dirigir pelo longo caminho de pedra parecia entrar em outro mundo, um mundo curado, manicurado e vigiado. Marina esperava na porta da frente, entrando nos meus braços com um beijo familiar. Mas o corpo dela estava tenso, como se ela já pudesse sentir como a noite se desenrolaria. Lá dentro, tudo parecia projetado para lembrar aos visitantes onde eles estavam. Esculturas em pedestais, recortes de jornal emoldurados sobre os anos dourados do grupo Vasconcelos, lustres brilhando com luz quente. Eu absorvi tudo aquilo silenciosamente, ciente de quão deslocado eu devia parecer numa casa construída sobre décadas de prestígio herdado. Carlos me encontrou primeiro. Ele me guiou pela casa, apontando obras de arte e falando sobre torneios de golfe, evitando qualquer menção ao fichário que Marina tinha levado para São Paulo. Quando chegamos ao escritório dele, ele fechou a porta, suspirou e disse: "As coisas não estão tão fortes quanto parecem. Se a Salles não tivesse entrado, teríamos perdido mais contratos do que eu gostaria de admitir." Ele sorriu de um jeito cansado. "Você é quem está mantendo os Vasconcelos à tona, André. Se você se tornar família, isso alivia muitas preocupações." Lá estava de novo, aquela palavra usada não para descrever amor ou pertencimento, mas como uma conveniência, uma estratégia. Me impressionou o quanto de peso ele estava colocando num futuro que não era dele para negociar. Então veio a Evelyn. Nos encontramos na sala de estar, onde ela estava parada perto de uma lareira de mármore,
como se estivesse organizando um evento político beneficente. Ela me olhou de cima a cima a baixo, avaliando. Quando Marina me apresentou como André, Evelyn estendeu a mão e disse: Senhor Salles, corrigindo-a de propósito. As perguntas dela eram afiadas, vestidas de educação, mas miradas como dardos. Sua empresa está devidamente avaliada? Qual é o plano de aposentadoria para seus pais no interior? Que passivos você traria para o casamento? Ela falava comigo como se a seu fosse um arquivo que ela precisava auditar. Mais tarde na cozinha, Marina tentou levar na brincadeira. Ela brincou que a mãe interroga todo mundo, implorou para eu não levar para o lado pessoal, me disse para manter a noite pacífica. Mas quando perguntei a ela: se eu disser não ao dinheiro, de que lado você está? Ela congelou. O silêncio dela respondeu tudo. Antes do jantar, Evelyn pediu que eu ficasse para trás, enquanto todos os outros caminhavam para a sala de jantar. Ela entregou sua mensagem, sem vacilar. Um homem que quer se casar com minha filha deve mostrar que pode prover. Todo homem antes de você contribuiu com algo substancial. 500 mil é modesto, simbólico e limpa o desequilíbrio da sua origem. Então, ela sorriu levemente. Considere isso como desinfetar um rapaz pobre. As palavras bateram mais forte, porque eu já as tinha ouvido da Marina, suavizadas no relato. Agora elas vinham afiadas, delibradas, feitas para cortar. O rosto do meu irmão brilhou na minha memória, assim como o cemitério, assim como o meu juramento. Fiquei ali percebendo que tinhas apenas duas escolhas: ceder e perder o respeito por mim mesmo, ou recusar e arriscar perder Marina Vasconcelos e a estabilidade da Salles Dinâmica. Eu não respondi a Evelyn. Apenas disse: depois do jantar, acho que todo mundo vai saber exatamente quem eu sou. Quando finalmente entramos na sala de jantar, a mesa se estendia como uma pista de pouso sob o lustre. Linho branco, taças polidas, uma vista da piscina brilhando lá fora. Marina apertou minha mão por baixo da mesa, tentando estabilizar a nós dois. Olhei para o vinho tinto na minha frente, observando como a luz capturava a superfície. Algo dentro de mim sabia que a noite ia transbordar e nada permaneceria o mesmo depois que acontecesse. Na outra ponta da mesa, Evelyn se levantou com sua taça e o sorriso que ela me deu, afiado, triunfante, expectante, foi um que eu lembraria pelo resto da minha vida. A sala de jantar brilhava como uma fotografia encenada, toalha de mesa branca, taças de cristal e uma piscina cintilando logo além das janelas. Todos conversavam baixinho até que Evelyn ergueu o queixo e fixou o olhar em mim. Eu podia sentir Marina tensa ao meu lado, mas ela não disse nada. Evelyn abriu com perguntas que soavam educadas, mas aterrissavam como critérios de avaliação. O interior deve parecer muito longe daqui, disse ela. Uma subida e tanto, de consertar ares condicionados para se sentar a esta mesa. Marina tentou suavizar as coisas, mas nunca me defendeu. Apenas piadas suaves, um sorriso nervoso, nada mais. Na metade do jantar, Evelyn se levantou, taça de vinho na mão. Estamos aqui porque o André quer se juntar à nossa família, disse ela. Ela parou atrás de mim. Antes que eu pudesse reagir, a taça inteira de vinho tinto espirrou no meu rosto. Gelado, afiado, humilhante. Isso, disse ela, é para desinfetar um rapaz pobre antes que ele entre nesta casa. Se você quer se casar com a minha filha, coloque 500 mil na mesa. Atrás do zumbido, nos meus ouvidos, ouvi uma risada, leve, assustada. A de Marina. Não cruel, mas real o suficiente para me cortar ao meio. Levantei-me devagar. Meu rosto estava queimando, mas minha voz não tremia. Obrigado, eu disse. Não pelo vinho, mas pela clareza. Olhei para o Carlos.
O Grupo Vasconcelos confiou na Sales Dinâmica por anos. E esta noite, na frente da sua família, estou encerrando todo e qualquer contrato entre nós. A sala estalou em silêncio. Os olhos de Marina se arregalaram. André, não, mamãe não quis dizer. A gente pode consertar isso. Mas eu gentilmente soltei meu braço do aperto dela. Você poderia ter me defendido uma vez esta noite. Você não fez isso. Então me virei para Evelyn. Você não tem o direito de colocar um preço no meu valor. Não mais. Coloquei o guardanapo na mesa e saí. Ninguém me seguiu a princípio. Lá fora, o ar seco da noite atingiu minha camisa molhada quando cheguei ao carro. Pela primeira vez em anos, chorei. Não pela Marina ou pelos Vasconcelos, mas porque eu tinha finalmente escolhido a mim mesmo. Semanas depois, anunciei o término do contrato dentro da Sales Dinâmica. Minha equipe ficou atordoada, mas aliviada. A verdadeira surpresa veio 2 dias depois. Um grande fabricante do Sul, que há muito hesitava em nos abordar devido aos nossos laços com os Vasconcelos, assinou um novo acordo plurianual. Os Vasconcelos, enquanto isso, desmoronaram. Os sistemas deles estagnaram sem nossas atualizações. Clientes foram embora. 6 meses depois, Carlos foi forçado a sair pelo conselho. Um novo CEO cortou regalias, vendeu ativos e removeu a família Vasconcelos do controle diário. Evelyn perdeu seu status social. Os amigos dela se afastaram. Ela se mudou para uma casa menor. O império perfeito, que ela uma vez usou como arma, desmoronou por dentro. Marina tentou contato constantemente no início. Ligações, mensagens, textos longos sobre consertar as coisas. Eu li às vezes, 2 vezes, mas nunca respondi. Não porque eu a odiasse, mas porque o silêncio que ela me deu naquela mesa disse tudo. A Sales Dinâmica apertou o cinto por um trimestre, depois avançou. Um grupo industrial nos selecionou como seu principal parceiro tecnológico e, de repente, a perda dos Vasconcelos não pareceu perda nenhuma. Pareceu como cortar uma âncora enferrujada lá do interior. Num fim de semana, parei para ajudar um grupo de jovens do ensino médio lutando com notebooks velhos. Uma aula se transformou em sessões semanais e encontrei uma parte de mim que tinha esquecido. Alguém que queria dar, não apenas aguentar. 3 anos se passaram. Eu estava com 35. A empresa estava prosperando. Eu vivia de forma simples, corria de manhã, dava mentorias à noite, visitava meus pais nos finais de semana. Eu pensava na Marina às vezes, mas com uma gratidão distante, em vez de dor. Um dia, uma carta chegou do Carlos. Ele pediu desculpas por aquela noite, pela pressão, pelo silêncio dele. Ele escreveu que minha decisão forçou a família dele a enfrentar verdades que eles tinham ignorado. Ele me contou que Marina estava trabalhando numa ONG, ganhando aí a vida dela, em vez de herdá-la. De pé num mirante observando a estrada lá embaixo, percebi que tinha mantido a promessa que fiz aos 16 anos. Ninguém jamais colocaria um preço em mim de novo. O dinheiro vem e vai. Contratos começam e terminam. Mas no momento em que você vende seu autorrespeito, você perde tudo. Apertei minha mão na mureta. Respirei o ar frio da montanha, finalmente sabendo que não devia nada a ninguém, exceto ao homem que escolhi ser.